alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Jesus, que é a fonte de luz. Olá, amigos e amigas do canal Teologia Adventista. Como é bom receber vocês aqui mais essa semana, mais esse estudo da Bíblia, mais esse aprofundamento espiritual. E eu sei que você está feliz por estar conosco, porque nós estamos estudando a Palavra de Deus através desta lição aqui, que tem como título o Evangelho de Marcos. Nós já estamos no terceiro trimestre e vamos aprender coisas magníficas. Já estamos aprendendo, na verdade, não é mesmo? Sobre os evangelhos, e o próximo trimestre nós iremos continuar estudando os evangélicos, você não pode perder. Mas nós ainda estamos na lição número 10, os últimos dias, e você que é nosso amigo convidado, você que é amante da teologia, estudante da Bíblia, você que se empolga com o conhecimento que é apresentado aqui, quando nós estudamos cheio do Espírito Santo, com certeza Deus fala a nós, não é verdade? Então, olhem só que tema importante. Hoje vamos continuar o capítulo 12, uma parte pequena do capítulo 12, e vamos estudar depois o capítulo 13. Pastor Anderson, o que fala o capítulo 13? Ora, o capítulo 13 vai falar do sermão profético de Jesus, aquele mesmo sermão que é apresentado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus fala da destruição de Jerusalém, que iria acontecer no ano 70, e ele fala também do fim dos tempos, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos profetas, mentiras, enfim. Tudo aquilo ali é apresentado também no Evangelho de Marcos, é claro, de uma forma mais reduzida, mas nós vamos analisar esses pontos importantes aqui, tá certo? E aí, você está preparado? Pronto, então? Então vamos para a nossa introdução, os últimos dias, lição número 10. Na nossa introdução aqui, eu quero ler com vocês o que diz aqui na nossa lição da parte de sábado, que fala assim: a parte principal da lição, no entanto, trata de Marcos 13, uma profecia sobre o destino do templo de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Esse capítulo, juntamente com Mateus 24 e Lucas 21, fala sobre a queda de Jerusalém e eventos que se desenrolariam até o fim do mundo. Marcos 13 deixa claro que o cumprimento das profecias vai do tempo do profeta que o fez, nesse caso aqui o profeta foi Jesus, né? Até o tempo do fim, concluindo com a segunda vinda de Jesus. Este padrão segue o que é conhecido como interpretação histórica. Existem vários métodos de interpretação bíblica. Nós, adventistas do sétimo dia, nós interpretamos a Bíblia a partir do método histórico-gramatical. Pastor, quais são os outros métodos? Olha, tem outros métodos que podem levar a pessoa a outra cosmovisão sobre a Bíblia. Formas de interpretar a Bíblia que existem. Existe o método crítico, existe o método preterista, o método futurista, mas nós adventistas interpretamos a Bíblia ao longo da história. Vamos analisando a Bíblia e como esses símbolos eles são cumpridos ao longo da história, da interpretação histórica. Isso está em oposição às tentativas de situar o cumprimento dessas profecias exclusivamente ao passado ou ao futuro. Quais são, então, os métodos proféticos que vão tentar situar o cumprimento da Bíblia ao passado? O preterismo. O preterismo vai olhar todas as profecias bíblicas e vai dizer que elas aconteceu apenas no dia do profeta, era algo que Jesus disse, mas que cumpriu ali mesmo em Jerusalém, não tem nada a ver com o tempo do fim. E tem aqueles que são profecias exclusivamente do futuro, ou seja, pessoas que interpretam a Bíblia a partir de um método futurista. Tudo que a Bíblia fala, eles jogam como para o futuro e pensam assim, isso aqui vai acontecer 1000 anos antes de Jesus voltar, num período de 7 anos ali de tribulação, período pré-tribulacionista, e então é isso que aqui diz. Como muitos ensinos de Jesus registrados em Marcos, a instrução do Senhor é uma resposta a uma pergunta ao mal entendido por parte de seus discípulos, que deu a Jesus a oportunidade de ensinar verdades essenciais para a vida e para a experiência cristã.
Então não pense apenas que Marcos capítulo 13, o sermão profético de Jesus se referindo ao tempo do fim, não pense que aqui é apenas uma questão profética, que Jesus está dizendo coisas a respeito do fim que vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus e que não tem nenhum viés para a experiência cristã. Não pense assim. Tudo que Jesus ensinou é algo prático para a nossa vida, porque precisamos de ter preparação para os dias do tempo do fim. Então Jesus não apenas predisse o futuro, mas também instruiu os seus discípulos, tanto daquela época quanto a de hoje. Jesus estava instruindo os discípulos do que iria acontecer pouco antes depois que ele morreria e ressuscitaria, que seria os acontecimentos catastróficos, as crises, principalmente a crise da guerra, as crises políticas que aconteceriam por volta do ano 70, quando a cidade de Jerusalém seria destruída, principalmente o templo ali mediante os romanos, tá certo? Mas Jesus também está falando de eventos que nós estamos vivendo hoje. Então, quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, deixa eu ver aqui para você o capítulo que vai falar sobre isso, aqui nessa edição que eu tenho em mãos, é o capítulo 69, o título é Sinais da Segunda Vinda de Cristo. Quando você vai para a internet e procura o Desejado de Todas as Nações ali, o capítulo ele tem um outro título, é o capítulo 69 também, mas o título é o Monte das Oliveiras. Você pode ler lá este capítulo, esse capítulo vai falar para você sobre este sermão profético de Jesus. E até a lição citou aqui, na parte de sexta-feira, fala assim, leia de Ellen White, o Desejado de Todas as Nações, página 503 a 511, Sinais da Segunda Vinda de Cristo. Então eu li esse capítulo todo antes de apresentar aqui o conteúdo para vocês, e tem um ponto interessante. Ellen White diz que Jesus ele vai mesclar os eventos da destruição de Jerusalém com os eventos da última crise, os eventos finais. Por quê? Por que ele faz isso? Porque se ele fosse falar de forma aberta sobre o tempo do fim e todas as crises políticas, perseguições, conflitos que iriam acontecer no tempo do fim, isso iria causar nos discípulos um atordoamento de mente. Eles não estariam preparados para isso. Os discípulos não suportariam tanta informação e isso iria causar confusão na mente deles. Vai se passando o tempo e eles recebem o Espírito Santo ali no Pentecoste, e eles passam a relembrar de que Jesus dizia e eles vão se reconectando às coisas. Então hoje nós conseguimos entender quando olhamos para um viés, Então deixa eu fazer aqui nessa introdução um complemento da linha do tempo dos eventos e como Jesus se desloca durante aquela semana. Nós estudamos na semana passada e nós vimos que o capítulo 1 até o 10 de Marcos, até o 11 por ali, fala dos 3 anos e meio da vida de Jesus. Mas os capítulo 11 até o 16 vai falar da última semana, os últimos dias de vida de Jesus. Uma semana, um pouco mais do que uma semana. Então, na semana passada nós vimos alguns eventos. Olhem só para o slide. Você tem aí que o que Jesus fez no sábado. No sábado à noite, aquela última semana que ele passa ali em Jerusalém, antes de sua prisão, morte e ressurreição. No sábado à noite, ele janta na casa de Simeão. E Maria Madalena vai até Jesus com aquele frasco de perfume caro, um nardo puro, e ela quebra aquele perfume, unge os pés de Jesus, e Jesus disse que aquilo era algo magnífico porque ela estava ungindo para o seu sepultamento. Isso acontece no sábado à noite. Isso você pode ver que diz lá em João capítulo 12, versículo 1, que fala ali que 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava naquele jantar ali. Então isso era sábado à noite. No domingo, então, nós vimos semana passada que Jesus entra na entrada triunfal no domingo ali, um domingo especial. Na segunda-feira nós vimos que ele purificou o templo, primeiro ele amaldiçoou a figueira, purificou o templo. No outro dia, na terça de manhã, eles viram que a figueira tinha sido amaldiçoada secou-se. Jesus vai até o templo, eles perguntam, com que autoridade você fez aquilo que você fez ontem, purificando aqui, expulsando as pessoas do templo? Também ele fala ali do imposto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O escriba pergunta para ele sobre o maior dos mandamentos. E nós então chegamos na parte que vai falar aqui no domingo, 2 moedinhas na caixa de ofertas. Nós vamos ver a história da oferta da viúva, acontece na terça-feira à tardezinha. Então tem muitos eventos que acontecem na tardezinha daquela terça-feira.
certo? Vocês olhando ainda no slide, vocês veem que na quarta-feira a Bíblia não relata muitas coisas que Jesus fez na quarta-feira, porque quarta-feira é o dia da preparação para a festa da Páscoa, que era na quinta-feira. Na quinta-feira, então, nós temos aí a Páscoa, a Santa Ceia, né? Principalmente a quinta-feira à noite. Jesus faz a Santa Ceia com os discípulos. Depois, tudo aquilo que é descrito em João, quando ele diz assim, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando ele começa a consolar os discípulos, isso é ali depois da Santa Ceia, quando Jesus está indo para o Monte das Oliveiras, né? O jardim do Getsêmani, melhor dizendo. E ali ele vai preparando os discípulos, falando do fim. Então, tudo que acontece aqui no capítulo 14, capítulo 15, os ensinamentos de Jesus, quando ele fala no capítulo 16 da missão do Consolador, isso tudo é na quinta-feira à noite. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, também é na quinta-feira à noite. O 18, né? Jesus no Getsemane, quinta-feira à noite. Pedro nega Jesus na quinta-feira à noite. E depois, durante aquela noite, de quinta para sexta, então os julgamentos de Jesus. Ele passa por 7 julgamentos. Ele vai para Herodes, depois volta para Pilatos e leva diante de Barrabás, leva diante de Caifás, diante de Anás, enfim. Na sexta-feira, então, acontece a crucificação. O sábado, Jesus permanece dormindo no túmulo. E no domingo, acontece, então, a ressurreição. Para você ter uma ideia melhor, aí foi colocado, eu coloquei para vocês as datas, né? O domingo em que Jesus entra em Jerusalém é 10 de Nissan, e isso, comparado ao calendário que nós temos hoje, seria o dia 22 de abril do ano 31. Jesus ele morreu na sexta-feira, dia 27 de abril, que seria o mesmo que o 15 de Nissan, e ele ressuscita no dia 17 de Nissan, que era o dia da festa das primícias, né? Então Jesus ressuscita no dia da festa das primícias. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem esse livro aqui que eu gosto muito, são de alguns amigos, né? Astronomia e a Glória do Adventismo. Todas essas datas de forma cronometrada, de maneira perfeita, todo um estudo bem profundo sobre essa área você vai encontrar nesse livro aqui, Astronomia e as Glórias do Adventismo. E é um material de Anderson Welter e Juarez Rodrigues de Oliveira, do editora Luz do Mundo. Você pode procurar encontrar esse material aqui, você vai encontrar tudo isso que eu estou dizendo, todas essas datas que eu coloquei na tela para você desse evento. Tá bom? Já que agora você tem um panorama principal dessa introdução, das datas daquela semana, o que aconteceu dia após dia, você pode ver que o que eu estou dizendo se encontra aqui no texto Desejado das Nações, onde fala que Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. Ele misturou descrições dos dois acontecimentos. Que dois acontecimentos? A destruição de Jerusalém e aquilo que aconteceria um pouco antes da sua vinda, os eventos finais. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os havia, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando os discípulos o procurar por si mesmo a significação ou significado. Você vai ver isso no Desejado das Nações, na página 628, e você pode analisar depois. Incrível, não é mesmo? Então tudo que eu estou falando para vocês aqui não é coisa tirada da minha cabeça, é coisa que está no Espírito de Profecia, é coisa relatada com muito estudo, pesquisa de eruditos da área que entenderam e especificaram o assunto. Então eu estou apresentando aqui para vocês esses materiais para que você saiba que é um material muito bem embasado, também tem a referência bibliográfica para que você possa conferir. A parte de domingo, que tem como título 2 moedinhas na caixa de ofertas. Aqui a pergunta 1 fala assim: quanto foi a oferta da viúva e o que Jesus disse sobre isso? Marcos 12, verso 41 e 44, é a última perícope do capítulo 12 e depois entraremos então no capítulo 13. Olha só que interessante. Nós vamos ler então o texto que fala assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, a viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É interessante você perceber que, como já
vimos na introdução, isso é na terça-feira. Jesus lidou com muitas controvérsias naquele dia e agora ele está ali no templo, assentado ali perto do local das ofertas. O templo era grandioso, né? Muito grandioso o templo. Tinha um local chamado Pátio dos Gentios, também o Pátio das Mulheres. E aqui fala que muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizados no Pátio das Mulheres. Então, tinha o pátio onde os homens poderiam entrar, né, para oferecer sacrifício a Deus, para adorar a Deus. Tinha um pátio onde ficavam os gentios não podiam entrar no pátio dos homens. E também tinha um pátio onde ficavam as mulheres. Tá? Então, olhem só, Jesus ele está ali no pátio das mulheres, olhando as pessoas se aproximando, deixando ali a sua oferta dentro do gasofilácio. O gasofilácio era ali aquele baú para que o dinheiro fosse colocado, o dízimo, a oferta que as pessoas levavam, que as pessoas vinham de todos os lugares da terra habitada naqueles dias, aqueles que eram judeus, né? Judeus que estavam na diáspora, ou seja, diáspora significa aqueles judeus que se dispersaram para outras terras, que não moravam em Jerusalém, mas que por ocasião da festa vinham ali àquele local para adorar a Deus, para participar das festas. Né? Jesus, ele vê em todas as festas que tinha em Jerusalém, pelo menos que é descrito aqui nos evangelhos. Né? Jesus é apresentado nos evangelhos que Jesus ele atuou durante 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, ele veio a Jerusalém 4 vezes ali nas festas da Páscoa. E ele estava olhando, e aqui diz que a estrutura do templo era muito bela, era algo gigantesco, pedras usadas em sua construção eram uma maravilha, que seria considerada uma maravilha até hoje. Esse templo aqui foi o templo que foi reestruturado, ampliado pelo rei Herodes. Era o templo de Salomão, ele passou por uma destruição ali por época que Nabucodonosor sitiou aquela cidade, né, levando Daniel e os amigos para a Babilônia. Neemias e Zorobabel e Josué, Neemias, Esdras ajudaram na construção de Jerusalém, do templo, e agora esse templo depois passou por uma outra dificuldade. Esse templo depois ele foi reconstruído, remodelado, ampliado por Herodes, para que Herodes com isso conseguisse assim atrair a atenção dos judeus, uma maneira meio política, tentar conquistar a afeição dos judeus. Tá? E Jesus estava no templo e essa mulher aparece. Essa mulher coloca no gasofilácio, como diz aqui, 2 moedinhas de cobre, ou 2 leptos. Isso era equivalente a 1 de 32 de um denário, o salário habitual de um diarista. Portanto, a oferta da mulher foi bem pequena. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Interessante, né? Muitos homens ricos vinham, colocavam suas grandes quantias de dinheiro ali, iam embora. Aquela mulher vem e coloca uma quantia muito pequena. E Jesus, ele chama os discípulos e ele começa a falar para os discípulos que aquela viúva pobre tinha depositado ali no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. O que nós aprendemos com isso? É que, para Deus, o motivo que leva a pessoa a ofertar a Deus é mais importante do que o valor monetário. Né? Deus ele vai analisar o interesse do coração da pessoa que está ofertando. Deus vai analisar a intenção, vai analisar a consagração, vai analisar toda a sinceridade com que ele está fazendo aquela oferta. E Deus sabe o que essa pessoa tem. Esse recurso que essa mulher tinha, como era pobre, poderia ser usado para comprar alimento, para comprar outra coisa, mas era tudo que ela tinha. Ela vai dar a oferta, entrega no templo de uma maneira assim muito sincera. E aqui diz assim: eles ainda tinham muito e ela deu tudo o seu sustento, o que tornou extravagante a sua dádiva, embora seu valor monetário fosse minúsculo. Essa história conta uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar à causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. Então o que está falando aqui? Jesus não repreende aquela mulher e fala assim: ô, dona viúva, peraí, senhora, por favor, a senhora vai entregar realmente a oferta aqui nesse templo? Só sabe que o povo daqui é tudo corrupto, né? Há alguns dias atrás, ontem mesmo eu estive aqui nesse local e você viu o que eles estavam fazendo nesse templo, vendendo coisas aqui, o povo se corrompeu. Irmã, esse povo aqui é um povo corrupto, não confie neles, não entregue seu dinheiro para eles.
Em nenhum momento Jesus diz isso. Mesmo Jesus sabendo que ali existiam pessoas corruptas, como Anás, como Caifás e outras, né? Líderes religiosos corruptos, apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retidas. Se já houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. E aqui fala que eu acabei de dizer, né? Pensa em Caifás e Anás. E Jesus sabia disso, mas não disse para ela que ela não deveria mais trazer dízimos e ofertas. Não. Ele, na verdade, elogia, parabeniza aquela mulher, a atitude dela, porque a atitude dela é uma atitude totalmente de sinceridade, de amor pela causa. E aqui nós analisamos que Jesus, ele não vê como o homem vê, literalmente. Ele não vê como nós, seres humanos, que olhamos o poder aquisitivo das pessoas, os recursos, né? O valor monetário que cada um possui. Jesus não olha para isso. Isso é irrelevante para Jesus. Jesus olha o coração dessa pessoa, o amor, a intensidade, o zelo pela causa de Deus. Quantas coisas essa mulher tinha deixado de fazer com aquele dinheiro, tantas privações ela tinha suportado para que pudesse levar o recurso na casa de Deus diante do Senhor. Aqui diz que é verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo que não o façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Por outro lado, reter dízimos ou ofertas, quando os líderes cometem equívocos, significa que estamos vinculando a doação às ações deles, em vez de entregar em agradecimento a Deus. Interessante isso aqui que foi falado, não é mesmo? E, no entanto, algumas pessoas podem pensar assim: ah, pastor, falar isso para você é fácil, né? Te convém, não é mesmo? Você é pastor, você vive do dízimo, então você realmente tem que defender o dízimo, tem que defender a oferta. Mas eu, irmãos, falo naturalmente, com tranquilidade desse tema. Sabe por que eu falo naturalmente, sem nenhuma preocupação? Porque eu tenho mais de 20 anos que sou adventista e apenas 4 anos que sou pastor. E nesses 20 anos, eu sempre preguei sobre dízimo e oferta, mesmo não vivendo do dízimo da oferta. Hoje, em 4 anos, eu vivo exclusivamente do dízimo da oferta, porque eu sou pago como pastor pelos dízimos e ofertas. Agora, eu não falo que o dízimo e a oferta é certo porque eu vivo dele. Eu falo do dízimo e da oferta como algo correto porque é bíblico. E o que é certo é o que é certo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Então eu tenho tranquilidade plenamente de falar desse tema porque é um tema bíblico. E se um dia eu deixasse de ser pastor e tivesse que viver por outros meios, com outros recursos, eu ainda continuaria pregando sobre a evidência de que o dízimo é bíblico e que ele deve ser levado diante da presença do Senhor. Nosso tema aqui não é dízimo, né, mas sim a oferta daquela mulher. E a Bíblia diz que cada um tem que dar conforme o seu coração, em conformidade com a bênção, não é mesmo? Proporcional à bênção que recebeu. Mas é interessante que este tema diz que nós não podemos reter os dízimos porque algumas pessoas utilizam ele de maneira equivocada ou de uma maneira que eu não concorde que ela seja utilizada. Então, eu vou ler para você de novo. Reter dízimo ou ofertas quando os líderes cometem equívocos significa que estamos vinculando a doação às ações deles em vez de entregar em agradecimento a Deus. Então, nossa responsabilidade diante de Deus é fazer aquilo que é correto. Agora, se alguém está utilizando o dízimo de forma inadequada, essas pessoas irão arcar com as suas atitudes. Deus vai dar a recompensa de acordo com a atitude de cada um. Então pense na sua atitude. Deus, ele sabe o que é melhor para nós e quando nós estamos entregando o dízimo, ele está nos vacinando contra o egoísmo, não é mesmo? Contra o orgulho, e ele está utilizando os recursos na obra dele. Se alguém estiver desviando dinheiro, se acontecer alguma dessas situações que acontecem por aí, como vemos em alguns locais, pessoas utilizando o dízimo de forma equivocada para propósitos particulares, saiba, Deus vai julgar a cada um de acordo com as suas obras. Não se preocupe com isso. Procure fazer a sua parte. Eu sou pastor, eu recebo o dízimo, eu vivo do dízimo, mas eu também dizimo daquilo que eu recebo. Tudo que eu ganho, eu dizimo, eu oferto da maneira como a Bíblia nos orientou. Por isso eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre esse assunto, não tenho nenhuma dificuldade de expressar sobre isso,
porque é bíblico e o que é bíblico é melhor para nós, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, vamos para a parte aqui de segunda-feira. Não ficará pedra sobre pedra. A pergunta número 2 diz assim: como os discípulos reagiram à declaração de Jesus sobre o templo? E qual é a relevância da resposta de Jesus que Jesus lhes deu? Vamos ler o texto de Marcos, então, capítulo 13, versículo 1 até o 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Antes de avançar, perceba que eles saíram agora do templo, estão no Monte das Oliveiras e agora eles contemplam aquele local. Os discípulos estavam falando: Senhor, olha só que coisa magnífica esse templo, né? Que coisa linda, olha só essas pedras, essas construções, é tudo tão magnífico, não é mesmo, Senhor? E Jesus falou assim: olha, você está olhando isso aí, é magnífico, não é? É grandioso, não é mesmo? Os judeus se orgulham de todo esse edifício, mas não ficará pedra sobre pedra. E quando eles estão então no Monte das Oliveiras, esses discípulos, João, Tiago, Pedro, André, se aproximam de Jesus e falam: Senhor, o Senhor disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Que sinais haverá disso? Quando vai acontecer isso? Como que nós saberemos que está perto de cumprir? Então, verso 5, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Enganará muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. O verso 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis. E isso será por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos procureis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, nós vemos que o templo é uma estrutura surpreendente. Flávio Josefo, que viveu na época dos apóstolos, observou que o pórtico real, localizado no lado sul do complexo, tinha 162 pilares, cada um dos quais precisava de 3 homens de mãos dadas para envolvê-los. Isso está no livro de Flávio Josefo, no livro Antiguidades, e eu vou apresentar para vocês aqui na tela a descrição do que realmente Flávio Josefo disse. Olha só. Agora, na parte ocidental do recinto do templo, havia 4 portões. O primeiro levava ao palácio do rei e foi construído pelo rei Salomão. O segundo levava à terra da Judéia. O terceiro levava à comunidade. E o quarto levava aos subúrbios da cidade. Este último era o portão chamado Shaleketh. Sobre o próprio templo estava o pórtico real, que merecia ser mencionado como o melhor de todos sob o sol, pois era uma estrutura mais notável do que qualquer outra sob o sol. Tinha em comprimento um estádio, uma largura 100 côvados e tinha 4 fileiras de colunas todas de mármore branco, com 25 côvados de altura e sustentavam o pórtico com muita decência. A largura da parte central deste pórtico era tal que admitia 100 homens caminhando lado a lado. A altura total era tão grande que era 10 côvados mais alta do que o próprio templo. Então cada pilar era de tal grandeza e beleza que, segundo Josefo, no que acabamos de ler, não havia nada comparável em todo o mundo. Josefo destaca que o teto do pórtico era feito de madeira de cedro e que as colunas formavam 3 fileiras, criando uma estrutura grandiosa que abrigava 3 corredores, sendo o central mais largo que os outros 2. Essa obra era admirada tanto pelos judeus quanto pelos visitantes estrangeiros, pela sua magnificência
e a perfeição da construção. Então está aí na íntegra o texto que foi citado na lição, escrito pelo historiador que viveu nos dias de Jesus, Flávio Josefo, e está lá no livro Antiguidades Judaicas, o livro 15, capítulo 11, seção 15, como aqui foi apresentado na lição. Então eu trouxe este texto para que você analise a magnificência, a glória, o poder que tinha aquele local. E Jesus dizia que aquilo tudo seria destruído, e isso era algo que deixou espantado os discípulos. Eles falaram, mas como? Nós precisamos saber quando que isso vai acontecer. E Jesus então agora começa a mesclar os dois acontecimentos. Acontecimentos do que iria acontecer na destruição daquele templo, daquele lugar magnífico, e do que iria acontecer no tempo do fim. Mas aí deixou bem claro no primeiro parágrafo que tudo aquilo seria destruído. Quando a atenção de Cristo foi levada à magnificência do templo, que pensamentos não expressos devem ter passado pela mente daquele rejeitado? Né? Era algo aparentemente indestrutível, mas não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Os discípulos queriam saber quando se cumpriria a predição de Jesus. Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Cristo qual seria o tempo em que todas essas coisas aconteceriam, qual seria o sinal quando estivessem para acontecer. É surpreendente que Jesus não passou a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém, mas alertando os discípulos sobre o que poderiam esperar no momento ou no ministério deles de estabelecer a igreja cristã. Não seria fácil. Não será fácil para vocês. Olha, vai acontecer isso, vai vir um grande príncipe e vai destruir essa cidade, né? Mas vocês precisam permanecer firmes. Siga as minhas orientações. Aqueles que estiverem no campo, não voltem para a cidade. Orai para que não aconteça isso no sábado, que não aconteça no inverno. E Jesus foi dando dicas. E se você analisar depois a história, diz que nenhum dos cristãos pereceu ali no cerco de Jerusalém. Nenhum dos cristãos morreram naquela circunstância, naquela crise. Por quê? Porque seguiram os ensinamentos de Jesus, saíram da cidade. Quando viram o general, juntamente com os seus soldados, sitiando a cidade, eles mais que depressa foram embora, saíram da cidade, foram procurar habitar em outra localidade. E depois, então, quando os romanos voltaram pela segunda vez, que na primeira algo sobrenatural de Deus aconteceu, eles vieram, cercaram a cidade, olharam, mas não atacaram naquele dia, deu tempo para os cristãos irem embora. E então, na segunda vez que eles vieram, destruíram a cidade ali no ano 70. Tá? Não iria fácil para eles, mas eles também não deveriam ficar se lamuriando por aí, murmurando, achando difícil. Irmãos, no tempo do fim, na crise que nós vamos enfrentar, pouco antes da volta de Jesus, nós precisamos ser fortes. E onde vamos encontrar essa força? No estudo da Bíblia, na oração. Vamos encontrar essa força estudando o Espírito de Profecia. Nós vamos encontrar essa força estando sempre nos cultos, na igreja, estudando, decorando o texto da Bíblia na nossa mente. Isso vai ajudar a gente a passar por esse momento de crise. A conclusão dessas palavras introdutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer turbulências e provações. Você, irmão, não pode ser uma pessoa fraca, não pode ser uma pessoa frágil, temeroso. Você tem que ter fé. É uma questão de fé isso aqui. Não podemos olhar para a ocasião do fim. Nossa, agora é pandemia, é Covid, é o Papa que disse isso, é o presidente dos Estados Unidos que fez aquilo. E aí o povo começa a ficar triste, apavorado, angustiado. Irmão, quem é filho de Deus, quem prega a palavra, quem conhece o Evangelho, não fica com medo daquilo que vai acontecer no tempo do fim. Por quê? Porque ele está fortalecido no Senhor. Ele crê no que está ali em Salmo 46, verso 1. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O cristão se lembra do que está em Isaías, em Jeremias: o seu pão será dado, sua água será certa. Não lhe faltará recursos, não faltará proteção. 10.000 cairão à tua direita, não é? Como é que é? 10.000 à tua direita e 1.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Mais ou menos por aí, né? Você não vai ser atingido. E mesmo que você perca a própria vida, o que o texto bíblico está dizendo muito mais do que perder a vida, é que você não pode perder a sua salvação. Porque um dia todos nós iremos morrer nesse mundo. Se iremos morrer um pouco mais jovens ou um pouco mais velhos, é bem de fato que todos iremos morrer. Você está pronto para morrer? Não sabemos o dia que será o nosso dia, mas precisamos estar prontos. Talvez sejamos chamados a sermos mártires, como na época dos apóstolos. Todos eles morreram como mártires pelo amor, a obra e o reino de Deus. Se Deus chamar você para ser também um mártir, uma testemunha,
Você está preparado ou está se preparando para esse evento? Ou a sua vida está conectada apenas às questões terrenas que acontecem aqui, do aqui e agora, né, momentâneo? Pense nisso. Vamos para a parte de terça-feira com o título O Abominável da Desolação. Leia Marcos 13, verso 14 a 18. Quem disso Jesus deu do que é o abominável da desolação? Vamos ler então esse texto aí. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Acabei de citar isso agora há pouco, não é mesmo? E os que estiverem no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. E outros textos lá em Mateus vai dizer, orai para que isso também não aconteça no dia de sábado. Então aqui a própria lição, depois que lemos esse texto, a própria lição fala aqui em Marcos 13, 14, Jesus chegou ao ponto central sobre a queda de Jerusalém. Ele se referiu ao abominável da desolação. O Senhor disse que o leitor deveria entender com essas palavras. Ele estava apontando aos discípulos o livro de Daniel. Ele estava se referindo ao que Daniel disse lá em Daniel, capítulo 9, verso 26, 27. Eles precisavam ler aquilo lá e entender o que se referia. Tá bom? Quem é ungido e quem é o príncipe que há de vir? Quando nós vamos lá para Daniel, capítulo 9, verso 26 e 27, fala do ungido. Jesus seria ungido no ano 27 quando ele fosse então batizado. Iria então começar o ministério, começar a pregação do reino. Que reino? O reino da graça. E com isso, um príncipe viria para destruir a cidade. Então vamos ver em Daniel. Daniel, capítulo... Vamos ver o que seria então esse abominável da desolação. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Quem é ungido? Jesus. Jesus morreu no ano 31. Depois de 69 semanas e meia, ele é morto. E já não estará. Ele ressuscitará, não é? Vai ir para o céu, não vai estar mais entre o povo. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Quem é esse príncipe que há de vir que destruirá a cidade? Um príncipe romano, que virá com os estandartes romanos destruir a cidade. E vão destruir também o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Será um acontecimento repentino, né? E até o fim haverá guerra, desolações que são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Quem que vai fazer firme aliança com muitos? Aqui já é referência a Jesus. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Na metade da semana, da 70ª semana, Jesus ele morre. Ele então faz cessar os sacrifícios que eram feitos no templo, ou seja, os rituais que eram feitos no santuário, eles perdem sua validade depois que Jesus morre, porque Jesus era o cumprimento de todos os rituais que aconteciam ali no santuário. E também fará cessar a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando nós vamos aqui para o comentário bíblico adventista, que se refere a Mateus e Marcos, ali em Mateus 25, verso 15, Mateus 24, verso 15, diz assim, na Septuaginta, essa era a tradução grega da Bíblia hebraica, esses versos de Daniel contêm palavras gregas semelhantes ou idênticas. Confira 1 Macabeus 1, verso 54. Entre os judeus, um ídolo ou outro símbolo pagão era geralmente chamado de abominação, ou algo ofensivo a partir de um ponto de vista religioso. A passagem paralela em Lucas diz, quando porém virdes Jerusalém sitiada e exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. O evento predito é obviamente a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C., o momento em que os símbolos de Roma pagã, foram colocados dentro da área do templo. Quando a rebelião judaica de Bar Kokheba foi reprimida no ano 135 d.C., os romanos construíram um templo a Júpiter Capitolino no local do antigo templo judeu, e os judeus foram banidos da cidade de Jerusalém sob pena de morte. Muitas pessoas, ao lerem este contexto de Daniel, capítulo 9, 26 e 27, eles vão ver como cumprimento profético o que aconteceu lá na história de Macabeus com Antíoco Epifânio. Mas nós, adventistas do sétimo dia, como já falamos aqui, seguindo uma linha historicista,
nós não entendemos que seja Antíoco Epifânio que cumpre essa profecia aqui, né? Mas sim o chifre pequeno e outros pontos mais que nós não iremos entrar em detalhes agora por não ser o tema aqui do nosso ponto. Então a palavra ungido em Daniel 9:25 é traduzido para o hebraico Messias, né? Em um estudo atento de Daniel 9:24 a 27 fica claro que o ungido é Jesus Cristo em sua primeira vinda, certo? Mas quem é o príncipe que há de vir, que trai desolação em Jerusalém? A cidade foi destruída pelo general romano Tito no ano 70, assim parece lógico que ele seja o príncipe que há de vir, mencionado em Daniel 9:26 e 27. As duas pessoas estão ligadas porque a forma como o Messias foi tratado levou à ruína da cidade. Porque os judeus se uniram com os romanos e destruíram o Filho de Deus, o matando na cruz, né? Destruíram, o castigaram, né? O mataram na cruz do Calvário. Eles agora vão sofrer o castigo disso mediante a destruição de Jerusalém e do templo. Um tempo depois também, os romanos, porque participaram da crucificação de Jesus, eles também vão ser punidos de uma outra forma quando os romanos agora perdem o seu poder e é destruída Roma e os governadores romanos também perdem o seu poder. Então, com isso, nós vemos que o abominável da desolação que Jesus falou, referindo-se a Daniel, se refere provavelmente à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no fim da década de 60 depois de Cristo. Essa é a resposta para a pergunta número 3. Tá? E com isso também nós já respondemos aqui a pergunta número 4. Assim como Cristo predisse, Jerusalém foi destruída. É verdade. Com essas e inúmeras outras predições bíblicas, como podemos aprender a confiar em Jesus e nas Escrituras? A Bíblia nunca falhou e nunca falhará. Você pode ler a Bíblia, o Antigo Testamento, e você perceberá que tudo que a Bíblia predisse se cumpriu à risca de forma detalhada. O nascimento do Messias, o local onde ele nasceria, como as pessoas iriam rejeitar, os judeus iriam rejeitar Jesus. Tudo isso já estava profetizado. Como Jesus seria traído por 30 moedas. Como ele seria crucificado, como está ali em Salmo 22, estudamos isso na lição de Salmos, não é mesmo? Se cumpriu tudo perfeitamente. Jesus falou das predições do que aconteceria no ano 70 e tudo se cumpriu exatamente como Jesus disse. Agora, como Jesus diz que algo vai acontecer no tempo do fim, que precisamos preparar para a vinda dele, nós não podemos olhar e falar assim, isso não vai se cumprir não, que falta tanto tempo. Perceba que as profecias também do Antigo Testamento demoraram muito para se cumprir. Não é mesmo? Isaías falou sobre o nascimento do Messias 740 anos antes dele nascer. Zacarias falou que Jesus viria montado no jumentinho 500 anos antes disso acontecer. E tudo aconteceu da forma bíblica como estava expressado. E isso tem que dizer para mim e para você de que é magnífico poder estudar esse livro, lê-lo, confiar nele, gastar tempo com ele, gravar os textos bíblicos em nossa mente, conseguir fazer a conexão de um tema com outro tema, um texto aqui, um texto ali, apresentar de forma clara essa evidência para as pessoas que nós estudamos com eles. Precisamos pregar o evangelho para as pessoas, irmãos. Nós precisamos de ir de casa em casa como os apóstolos iam. Eu estava lendo outro dia Atos 19, 20 e 21, como Paulo ia de casa em casa, né, pregava nas sinagogas, ensinava a Bíblia, que tudo que estava escrito a respeito de Jesus em Jeremias, Isaías, estava se cumprindo agora, e ele apresentava para os judeus que Jesus era o Messias. Nós precisamos saber da razão da nossa fé, precisamos pregar o evangelho. O abominável da desolação aconteceu. E o chifre pequeno, o decreto dominical, tudo aquilo que está referido ali em Apocalipse capítulo 13, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, a imagem da besta, tudo isso vai se cumprir de forma como se cumpriu também com os eventos que Jesus predisse. Nós precisamos estar atentos. Isso nos faz confiar na Bíblia. Parte de quarta-feira, a grande tribulação. Leia Marcos 3,19, o que esse verso se refere. O texto diz assim, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Jesus está falando de quê? Jesus não está apenas se referindo àquilo que aconteceria nos dias de Jerusalém, da destruição do templo. Jesus está falando da perseguição, a maior e mais extensa perseguição que aconteceria com o povo de Deus ao longo da história. Do ano 538 até o ano 1798, como diz aqui a nossa lição, aconteceu a grande perseguição de 1260 dias literais, onde o poder papal romano
perseguiu aqueles que ficaram ao lado da verdade. E isso aconteceu até o ano 1798, uma perseguição que matou muitas pessoas que não concordavam com o governo romano, que não concordavam com o governo eclesiástico, que estava cheio de tradições, cheio de mentiras, mas que vivia e queria pregar a verdade. Por isso eu e você precisamos firmar na verdade, na palavra de Deus, confiar na Bíblia e pregá-la com muito amor e com muita intensidade. Que esperança Deus oferece no tempo de perseguição e que advertência Ele dá enquanto esse período chega ao fim? O verso 20 ao verso 23, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Quando que foi isso, pastor Anderson? Quando que Deus abreviou esses dias para que o povo não sofresse tanto? Olha, ali por época do ano de 1517, ainda não tinha se cumprido totalmente os 1260 dias de perseguição. Porque os 1260 dias, que são equivalentes a 1260 anos, eles iriam do ano 538 a 1798, não 1517. O que aconteceu em 1517? Aconteceu justamente ali a reforma protestante, que começou-se com Martinho Lutero. É claro que antes de Martinho Lutero teve João Hus, teve Jerônimo, teve outras pessoas que começaram a implementar a reforma, mas a reforma ela tem o seu ápice no ano de 1517, quando Martinho Lutero prega as 95 teses contra as indulgências ali no castelo de Wittenberg. E nós então vemos que a partir disso nós notamos que a reforma continua através de Calvino, através de Zwinglio, através de John Wesley. E com isso, com essa pregação do Evangelho, essa pregação vai libertando as pessoas e a perseguição ela passa a ser menos. É o que diz aqui, Marcos 13:20 diz que a perseguição do povo de Deus teria seu tempo diminuído. A perseguição diminuiu após a reforma protestante. À medida que o poder do chifre pequeno diminuía, mais pessoas aderiram às reformas espirituais. Então, mas o poder do chifre pequeno aumentaria novamente, como vemos ali em Apocalipse capítulo 13. Com a pregação de Martinho Lutero e dos reformadores, o poder romano foi perdendo a sua proeminência. E com isso nós notamos que o povo que segue agora a reforma passa a ter outra oportunidade. Jesus alertou sobre a ameaça dos falsos cristos e falsos profetas que surgiriam antes de que ele voltasse. Jesus advertiu seus seguidores para tomarem cuidado com eles. Quando estamos para o texto, o versículo 21, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai-vos de sobreaviso, tudo os tenho predito. Depois que Jesus ele ressuscitou, subiu ao céu, muitos falsos profetas surgiram. E ainda até hoje surgem muitos. Por isso Jesus orientou, dizendo que a volta de Jesus, quando ele voltasse na terra, seria algo literal, seria algo visível. Ele viria nas nuvens com poder e grande glória. Não viria como um humilde nazareno. Ele não viria com um poder limitado como veio na sua primeira vinda. Ele viria de forma audível, de forma gloriosa, com todos os anjos do céu. Ficaria nas nuvens dos céus, onde os seus anjos iriam reunir todos aqueles que morreram, seriam ressuscitados. Enfim, essa seria a grande tribulação que nós iremos passar por ela no tempo do fim. A parte de quinta-feira, agora, com o título A Vinda do Filho do Homem, leia Marcos 13, verso 24 a 32. Aquele grande evento é descrito nessa passagem. Olhem só o texto a partir do verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está aí próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Que grande evento é descrito então nessa passagem? Jesus está se referindo aos eventos do tempo do fim.
quando o sol escureceria, quando a luz não dará sua claridade. E todas as profecias se cumpriram. Agora, novas profecias ainda acontecerão quando Jesus voltar. E aqui que fala que o evento será a volta de Jesus. O grande evento descrito aqui nesses versos é a volta de Jesus. E isso seria antecedido, a volta de Jesus é antecedida por vários sinais. As profecias do Novo Testamento apontam para esse evento. Paulo descreveu esses eventos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 até o 18. Os vivos vão encontrar Jesus nos ares com o corpo transformado. A ressurreição também daqueles que morreram crendo em Jesus. Isso tudo vai acontecer na volta de Jesus. Agora, Jesus vai dizer algo no versículo 30 que é interessante. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A lição deixou claro para nós aqui que Jesus estava se referindo àquela geração que viveu ali no primeiro século. Como Jesus estava falando da destruição de Jerusalém, ele estava mesclando assuntos com respeito à destruição de Jerusalém, no ano 70, com o assunto da grande crise dos eventos finais que aconteceria antes da volta de Jesus. E quando ele fala assim, essa geração, né? Verso 31 novamente. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Muitas pessoas leem esse texto e falam assim, olha, Jesus disse que ele voltaria naqueles dias e ele não voltou. Não, Jesus não estava dizendo isso. Quando ele diz, essa geração aqui não passará até que tudo isso suceda, é que essas pessoas que estão vivas aqui, os apóstolos, essas pessoas que vivem aqui, elas verão acontecendo a destruição de Jerusalém. É o que fala aqui, ó. Jesus ligou a palavra isto e esta geração, de Marcos 13:30, e a palavra aquele, àquele dia, Marcos 13:32. Em Marcos 13, a palavra isto e essas coisas e semelhantes ocorrem principalmente no verso 1 a 13, que descreve os eventos que levariam à destruição a Jerusalém. Por isso, por outro lado, a palavra aquele caracteriza a última parte do capítulo 13, versos 19 e 24, que descreve a volta de Jesus. Assim, essa geração provavelmente se refere à geração do primeiro século que viu a destruição de Jerusalém, como descreve em Marcos 13:30. E Jesus então não estava dizendo que aquelas pessoas daquele primeiro século veriam sua vinda. Não, aquelas pessoas do primeiro século veriam a destruição de Jerusalém, passariam por aquela crise. Agora nós que estamos vivendo no tempo do fim, precisamos nos preparar para o acontecimento do tempo de Jesus. Jesus pode voltar daqui a 5, 10 anos, Deus pode demorar ainda 50, 100 anos, mas não importa. Quando ele vier, nós precisamos estar preparados. Se morrermos antes que ele volte, precisamos estar preparados, porque quer ele venha e estejamos vivos e sejamos transformados para subir com ele, ou quer ele venha e já estejamos mortos, nós seremos também ressuscitados. Então, o que nós precisamos pensar hoje é que Jesus pode viver, que Jesus pode vir hoje ou amanhã. Precisamos viver como Jesus voltasse hoje e fazer planos como ele fosse demorar a voltar. Ou seja, precisamos sempre nos preparar, pensando, ele pode voltar hoje. Se ele voltar hoje, eu estou pronto. Mas eu preciso continuar me preparando, fazendo planos para pregar o evangelho, para continuar a vida. Se ele não voltar, eu tenho tudo bem organizado. Mas eu não preciso colocar a minha mente e meus planos nessa terra. Eu preciso pensar nos planos que Deus faz para mim, espiritualmente e eternamente. É isso que nós precisamos pensar. Eu gostaria de terminar aqui com vocês, meus queridos, com um relato que se encontra aqui na parte de sexta-feira, que diz assim: como não sabemos o tempo exato de sua vinda, somos advertidos a vigiar. Os que vigiam à espera da vinda do Senhor não aguardam de forma ociosa. Se você realmente está esperando Jesus voltar, você nunca vai esperar Jesus voltar de forma ociosa, sem trabalhar, sem dar estudos bíblicos, sem estar estudando sua Bíblia, sem estar estudando o Espírito de Profecia. Você não estará esperando Jesus voltar de forma ociosa. A expectativa pela vinda de Cristo deve levar as pessoas a temer ao Senhor. E temer é respeitar, é amá-lo com todo o coração, bem como os seus juízos contra a transgressão. Nós vamos temer o juízo de Deus sobre o transgressor. Se nós formos transgressores, esses juízos cairão sobre nós. Os que guardam o Senhor purificam o coração pela obediência à verdade. Com a vigilante espera, combinam o ativo serviço. Eu e você precisamos combinar o ativo serviço com a espera. Enquanto esperamos, seguindo, trabalhando. Enquanto esperamos, continuamos confiantes. Enquanto esperamos, amamos aqueles que são amados por Jesus. Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem o próximo como eu os amei.
não é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Jesus amplia aqui a questão e diz: vocês precisam amar o próximo como eu vos amei. E eu pergunto para você, você tem amado o seu próximo como Jesus amou? Você tem se dedicado a pregar o evangelho para eles? Você tem sido paciente com os irmãos na igreja? Quando você vai lidar com aquela questão administrativa, você lida com a causa do irmão como se fosse a sua própria causa? Você lembra-se de Mateus 7,12, que diz que precisamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados? Você trata com misericórdia? Você vê a disciplina como algo redentivo ou como algo punitivo? Lembre-se, nunca o corpo humano fica satisfeito com uma amputação de um membro. Então, quando nós precisamos disciplinar algum irmão, porque, é claro, se há algum pecado e ele é público e ele traz algum opróbrio para a igreja, ele precisa ser disciplinado. Mas você precisa fazer isso tudo com amor e com propósito redentivo, visitando, orando por essa pessoa, demonstrando que você quer o bem, de que você reconhece que em você também há pecados e que isso poderia ter acontecido contigo e se acontecesse, você queria que as pessoas tratassem com amor, com respeito, com carinho. Você tem pensado nisso? Seu zelo é renovado para colaborar com as forças divinas para a salvação de pessoas. Esses são os sábios e fiéis servos que dão sustento ao seu tempo. A casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente relevante para este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés declaram a verdade para o seu tempo. Assim os servos de Cristo hoje darão a advertência especial para essa geração. Queridos, nós vivemos em uma geração que por mais que se levantasse Daniel, Moisés, por mais que levantassem homens de renome, por mais que ressuscitasse agora os pioneiros, não poderia salvar essa geração, porque essa geração depende de mim e de você. É a nossa individualidade com Deus, é a nossa busca constante por Cristo, é abandonar os nossos pecados dia após dia, eliminando aquilo que é mal de nossa vida, buscando as coisas sagradas e perfeitas. Quer você hoje firmar um compromisso com Jesus de ser uma pessoa mais pura, de ser uma pessoa mais dedicada? Eu pergunto para você, o que você tem feito para a obra de Deus? Você tem contribuído com ofertas, com dízimo? Eu já faço a minha oferta, eu já faço ali minha contribuição e então eles paguem lá um pastor, um obreiro para pregar a obra de Deus. Será que isso é suficiente, irmão? Durante a semana, separe um tempo para visitar orfanatos, para visitar asilo, para orar com esses irmãos, para fazer um culto com eles. Separa um tempo para visitar um amigo, uma amiga e lhe dar um estudo bíblico ou presentear com um livro do grande conflito. O que você tem feito pela causa do Mestre? Será que tem passado a semana toda e você tem envolvido apenas em questões particulares, individuais e não tem sobrado tempo para pregar o Evangelho? Irmão, aqui o meu apelo ao seu coração. Quando você se dedica pregando o Evangelho para outras pessoas, com isso você está também se mantendo salvo. Com isso você está se mantendo longe do pecado. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe você fica do pecado. Agora, quanto mais perto você fica do pecado, mais longe você fica de Deus. Que nessa semana você possa pensar nisso. Ao estudar esses temas, você esteja se preparando para a volta de Jesus e também se dedicando, se envolvendo o máximo para que a obra de Cristo possa se avançar. Você venha contribuir com o reino de Deus e Jesus possa voltar mais rápido. E que quando Ele voltar, eu esteja lá e você esteja também. Que naquele dia nós possamos nos abraçar, eu possa conhecer você e você possa me conhecer pessoalmente e possamos falar que coisa maravilhosa foi aqueles estudos ali através do YouTube, aqueles estudos da Bíblia, da lição da Escola Sabatina, como aquilo me ajudou e eu vou mostrar para vocês como isso me ajudou espiritualmente. Porque ao estudar, irmãos, ao gravar aqui, o maior beneficiado tem sido eu. Mas eu tenho ficado emocionado com os comentários que vocês têm deixado aqui no canal, de como isso está abençoando a vida de vocês também. Continuem. Eu fico muito feliz de ler o comentário de todos vocês. Às vezes não consigo responder a todos, mas eu fico feliz de saber que estamos contribuindo aqui com você. Deus abençoe sua vida. Que nós possamos apressar, não só aguardar a vinda de Cristo, mas também apressar a vinda dele. Deus abençoe você e nós nos encontramos na semana que vem.